sou a bolsista Isabela Barbosa Rodrigues, eu sou supervisora do programa Cidadania Viva. Meu nome é Guilherme Ferreira, eu sou coordenador regional do programa Cidadania Viva e estamos aqui com a Viviane, secretária adjunta da CETESC. E hoje nós vamos fazer uma entrevista e um bate-papo com ela. Bem, eu sou Viviane Luiza. Luiza é o meu sobrenome, carrego pela ancestralidade das mulheres, né, da maternidade, minha mãe, minha avó, minha bisavó, ou seja, eu sou a 6ª ou 7ª geração de sobrenome com Luiza. Então eu digo que eu mostro, né, o respeito pelas Luizas do antepassados e as Luizas que virão. Eu nasci em São Paulo, num cortiço, né, que são aquelas casas tudo juntinhas que não tem muito acesso, né, à rede de esgoto, à água. Então eu nasci numa família muito pobre de imigrantes de Minas que foi para São Paulo, como muitos, para ganhar a vida. Aí depois nos mudamos para Itaquera, na Coab, então, que também é uma grande periferia de São Paulo. Fiquei lá até os meus 5, 6 anos, onde meu pai veio transferido para Campo Grande. Quando eu morava em São Paulo, eu olhava para as favelas, porque a gente era em torno de favelas, e ficava imaginando por que ali? Por que eu estava ali? E por que eu? Por que uma outra criança estava em outro acesso, né, nessa classe social que nós temos muito evidenciada dentro do nosso país e do mundo? Mas bem, vim para cá, fui uma aluna mediana no ensino médio. E quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com um pouco mais de idade, porque eu precisava trabalhar. Então eu comecei o meu trabalho desde os meus 14 anos, em lojas infantis para vender roupa, e segui, né? Então eu trabalhava de manhã e à tarde, pagava minha escola à noite. Então desde os meus 14 anos eu estudava à noite. E sempre com uma ânsia sobre a educação, porque eu acredito hoje, sou aqui prova viva sobre isso, que a educação transforma. Então fui fazer a minha graduação em História, né? Comecei um pouco mais velha, comecei em 2003, porque eu precisava trabalhar, não tinha grana para faculdade, não podia parar para estudar, para fazer então vestibular na UFMS. E foi muito bem, né? Eu prometi a mim mesma que aquele curso de História seria, então, o divisor de águas para a minha vida. Eu comecei na iniciação científica, sou cria de iniciação científica, e é o que também abriu o caminho para que eu me tornasse a pesquisadora que eu sou hoje. E aí, então, 15 dias de trabalho no curso, estudando História, eu consegui uma bolsa no Museu Dom Bosco, né, que hoje é o Museu das Culturas Dom Bosco. Isso foi em 2004, 2003 para 2004. E desde então eu comecei a trabalhar em projetos de iniciação científica e também bolsista do museu. Então, literalmente, eu lavei pedras da arqueologia, fui para a escavação. Inclusive tem uma colher jesuítica no Moarque aqui, que foi quando nós fomos escavar e a gente encontrou. E depois logo eu fui trabalhar com a etnologia, que são as questões indígenas. Eu nunca mais saí. E aí então eu descobri que a política viva, a política pública é onde meu coração batia mais forte. Gostei muito da arqueologia, mas aquele realmente só foi para me mostrar onde meu caminho estava, me arrepia, e onde meu coração bate, né? Então fui trabalhar com várias etnias do Brasil. Lá no Mato Grosso, trabalhei com os Boró e o Xingu, porque o Museu Dom Bosco tem missões lá dentro. Depois fui para o Xingu, trabalhei com o Xicuna, que é a divisa da Venezuela. Depois eu fui fazer o mestrado em desenvolvimento local, ainda trabalhando no museu. Em 2008, trabalhei com parceria, 2006 a 2008, trabalhei com uma parceria no Museu Nacional, que chamava uma exposição que nós fizemos no Nordeste, chamava Os Primeiros Brasileiros, que é a questão dos povos originários e como nós chegamos até a cultura que nós temos hoje. Com essa apresentação, que também foi um divisor de águas, o diretor e uma expedição do Museu de Viena veio até uma reunião da Associação Brasileira de Antropologia que nós tivemos em 2008. E lá então eles precisavam de um grupo para fazer a identificação desses objetos indígenas que estavam lá no museu. Aí vocês me perguntam, mas o que tem a ver o Museu Dom Bosco, o Museu de Viena, o Museu de Etnologia com você?
Graças à história, em 1840, aqui no Brasil, ainda as comunicações eram através de relatos e cartas dos missionários, viajantes, artistas que vieram até aqui. E isso aguçava muito a curiosidade da Europa, né, do Brasil exótico, das mulheres das peles vermelhas, por exemplo, na carta de Pero Vaz. Pois bem, em 2008 tinha esse grande acervo, mas não tinha a identificação. Então eles tinham um objeto, mas eles não sabiam quem produziu, para que servia e qual era a origem, né? E fui então contratada do Museu de Viena para alimentar esse banco de imagens dos objetos indígenas do Brasil. Então eu trabalhava lá, ficava muito tempo lá, voltava para cá e fazia esse banco de imagens, alimentando esse banco de imagens com todas as informações que eu conseguia coletar nas comunidades indígenas. Com isso, fiz um mestrado em desenvolvimento local, também com foco nos arquivos que eu tive acesso na Europa, e dentre eles então foram os viajantes. Eu trabalhei um século, que são os viajantes, os naturalistas e os artistas e missionários que vieram no Brasil em 1836 até 1936, quando então na USP um sociólogo antropólogo chamado Levi Strauss, ele junto com a esposa Dina Levi Strauss, eles abriram e fundaram o primeiro departamento de antropologia na Universidade de São Paulo e o primeiro do Brasil. Fui convidada algumas vezes para ir para fazer o PhD na Europa, mas eu, caçula, né, grudava na minha mãe, então eu não tinha coragem de deixar minha mãe para ir. Em 2013, Canadá, junto com Viena, me convida para fazer o PhD em antropologia na Universidade de Manitoba, que é no Canadá. Passei 6 anos, né, e depois os outros 2 fui para os Estados Unidos, os outros 4 fui nos Estados Unidos, dando cursos e palestras no museu que tinha também na Califórnia, também na Universidade de San Diego. E depois, os últimos 2 anos, eu estava como professora numa faculdade do Departamento de Antropologia em Utah, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Uma questão que a gente queria falar é sobre os desafios e a expectativa que você tem para essa secretaria que é tão transversal, aborda vários assuntos. Pois bem, quando o governador Eduardo Riedel fez o convite, imagina, eu estava há 10 anos, né, trabalhando e morando nos Estados Unidos, mas eu nunca perdi o foco aqui. Como eu disse, eu sou pesquisadora e desde 2015, com um projeto junto com a Fundect, né, com os centros culturais. Então eu idealizei, criei e fomos colocar em prática esse projeto. O que seria esse projeto? Nas comunidades indígenas, a oralidade é a transmissão da cultura. E a cultura na antropologia nada mais é a absorção daquilo que foi nos ensinado, transmitido, e depois a gente faz a transmissão da cultura que foi absorvida por nós para a próxima geração. E é isso que perdura a cultura dentro do nosso DNA. Então, os centros culturais eram realmente para fomentar a cultura porque a cultura passa pela mulher, né? As primeiras aulas que os filhos têm, aprender a língua, passa pela mãe. Então esse centro cultural é para fomentar a cultura indígena e a transmissão dela para o fortalecimento. O governador Eduardo Riedel, naquele momento, ele era o secretário, né, da secretário de governo, e ele se sensibilizou muito com essa ideia, porque através da cultura a gente também pensa no fomento da economia. E parar para analisar e olhar para as mulheres indígenas com um foco da economia, sendo um transversal junto com a cultura, dar então a independência econômica através da cultura. E eu sempre acreditei muito nisso desde quando eu comecei a fazer história, vendo as mulheres indígenas, como que nós poderíamos então fortalecer a cultura e também a questão do fomento da economia dentro da aldeia. Então, esses projetos foram os que me fizeram estar aqui hoje, porque eu tive que estudar muitas políticas públicas. Então, quando o governador me convida para assumir como secretária adjunta de uma pasta tão grande, tão transversal, o primeiro impacto foi:
como eu vou poder entregar políticas públicas para a sociedade sul-mato-grossense. Como eu posso abranger não apenas uma pasta subsecretaria indígena, mais 7, e mais junto com a cidadania viva, e mais a economia criativa, e o mais PET, né? Então, quando a gente avalia tudo isso, o desafio é muito grande. Mas o que me fez mudar e aceitar o convite, porque quando eu estava no lugar de vocês, eu criticava muito quem sentava aqui, né? E não aqui falando de uma pessoa, mas uma estrutura de governo e como chegava as políticas públicas para o meu bairro, por exemplo, que eu morava no Roxinóis, né? Como chegava as políticas públicas para os alunos, que eram meus amigos de sala, para o Rancho, Moreninha, né? Locais com uma realidade tão diferente do que nós temos aqui perto do centro, né? E com uma outra ascensão, se eu posso dizer assim, embora eu não goste de usar essa palavra, mas assim, em uma outra perspectiva, né? Porque eu estava em uma, como que eu posso fazer isso? E aí comecei a trazer todos os meus estudos e tentando realmente fazer um plano estratégico, um cronograma de atividades, não apenas anual, mas também pensando no curto, médio e longo prazo dentro do governo do estado, até para que esses projetos não sejam então projeto de governo, mas projeto de estado. Eu falar, olha, essa é a minha utopia, que a gente consiga ver mais jovens dentro das esferas, não apenas universidades, mas das esferas políticas também. Então, quando eu falo jovens, eu passo pelas meninas, eu passo pelas deficientes, eu passo pelas indígenas, eu tenho uma transversalidade muito grande. Então, quando eu penso na LGBT, então eu penso nela como um todo. Então, essa é a minha utopia. Em nome de Cidadania Viva, a gente gostaria de te agradecer muito por essa entrevista. Obrigada. Muito obrigada. E que as parcerias só estejam começando. Que assim seja. Obrigada. Obrigado e até a próxima.